Era uma manhã fria e cinzenta, de 24 de outubro de 2009, daquelas que o outono já mostra a que veio, lá para as bandas do condado de Josephine, no Oregon. Imagina um lugar que parece saído de um cartão postal, sabe? Muita árvore, pinheiros que arranham o céu, serras imponentes e um silêncio que chega a zumbir no ouvido, pesado, quase sólido. A gente sempre acha que essas histórias de desaparecimento misterioso acontecem em lugar ermo, mas a verdade é que elas acontecem onde tem gente. E onde tem gente, meu amigo, tem história mal contada, fofoca de balcão e julgamento apressado. Na cidadezinha, todo mundo jurava de pé junto que sabia exatamente o que tinha acontecido com David Lee Vaughan naquele dia. O veredito já estava dado antes mesmo do júri se reunir. Ah, mais um bandido que se deu mal, dizia um na venda, sem tirar o olho do jornal. Quem procura, acham, completava outro, cuspindo o fumo de rolo no canto da rua empoeirada. A crença era forte, cravada na cabeça do povo como um prego em madeira de lei. Um homem com um mandado de prisão nas costas, um cara já com seu nome na praça, decide fugir da polícia, se embrenha na mata e some do mapa. Fim de papo, caso encerrado na mesa do bar. Mas e se eu te disser que essa história que todo mundo contava com tanta certeza era só a casca da ferida? A verdade mesmo, aquela que importa, estava escondida debaixo de 7 palmos de terra, folhas úmidas e de um engano coletivo que durou quase uma década. Segura aí na cadeira, que essa prosa vai longe e vai te fazer pensar 2, 3 vezes antes de julgar a capa do livro. A gente tem essa mania, né? De ver uma coisinha, um fragmento de cena, e já sair tecendo a história toda na cabeça, com começo, meio e um final que nos convém. É uma dor que muita gente sente, a de ser julgado errado, de ter a sua história contada pelos outros de um jeito torto, manchado. E a solução, muitas vezes, não está em gritar mais alto, mas em esperar. Esperar que a verdade, teimosa que é, encontre uma fresta, uma brecha para vir à tona. E ela sempre encontra. Naquele dia, a coisa toda começou que nem um novelo de lã caindo da cadeira da avó. Um rolo só, rápido e confuso. Uma viatura da polícia, fazendo sua ronda pacata de sábado, vê um carro meio esquisito, um modelo antigo, meio amassado, andando sem muito rumo, dá um sinal para encostar. Coisa de rotina, checar documento, ver se está tudo em ordem. Só que o motorista, o tal do David Vaughan, um homem de 45 anos, parece que viu o capeta em pessoa no reflexo do retrovisor. Em vez de parar, ele pisa fundo. O motor ronca, os pneus cantam no asfalto e começa aquela perseguição que a gente vê em filme, poeira levantando, sirene cortando o silêncio da manhã. Só que ali era a vida real, no meio do nada. Ele dirige feito um louco, entrando por umas estradinhas de terra que só os caçadores conheciam, cada vez mais para dentro do mato, para longe de qualquer civilização. A viatura atrás, tentando acompanhar. Mas Vaughan conhecia aqueles atalhos, ou pelo menos, dirigia com o desespero de quem acreditava conhecer. A fuga dura alguns minutos de pura adrenalina, até que não tem mais para onde ir. O carro dele é encontrado mais tarde, atolado até o eixo num barranco lamacento, a porta do motorista escancarada, o motor ainda quente soltando um cheiro de óleo queimado. Mas e o David? Sumiu, virou fumaça, desapareceu. A polícia desceu com tudo o que tinha. A notícia se espalhou, e a floresta, antes silenciosa, virou um palco de operações. Cachorros farejadores latiam, agitados, perdendo o rastro a poucos metros do carro. Um helicóptero cortava o céu, suas hélices batendo um som surdo que ecoava entre as árvores. Dezenas de oficiais e voluntários em fila, ombro a ombro, vasculharam aquele pedaço de chão por dias a fio. E nada, nem um botão de camisa, nem um rastro de pegada nítida, nem um galho quebrado de forma suspeita. Era como se a terra tivesse aberto a boca e engolido aquele homem por inteiro. Um sumiço sem explicação, bem ali, debaixo do nariz de uma dezena de policiais. E foi aí que a história que o povo comprou começou a ser escrita e vendida como verdade absoluta. Ele conhecia essa mata como a palma da mão, diziam, cheios de autoridade. Certeza que tinha um esconderijo, uma cabana, um cúmplice esperando por ele com um cavaló. A polícia, por sua vez, sem ter o que apresentar,
só confirmava o que todo mundo já queria ouvir. David Vaughan tinha, sim, um mandado de prisão por umas pendengas antigas, nada muito pesado, mas o suficiente para justificar a fuga aos olhos da lei e do povo. Estava resolvido, né? Caso encerrado na cabeça de todo mundo. Ele fugiu, se escondeu e uma hora ia aparecer em outro estado, com outro nome, outra vida. Só que ele não apareceu. Os meses viraram anos, a poeira da perseguição baixou, as buscas cessaram, e o nome de David Vaughan foi se juntando àquela lista triste e longa de pessoas desaparecidas. Ele virou uma lenda local, uma história para assustar criança teimosa. Não vai na mata sozinho, que o homem que fugiu da polícia te pega. Virou mais um daqueles casos reais de desaparecimento que a gente ouve e pensa, nossa, que coisan, mas que no fundo, a gente já deu um final conveniente. A família dele, coitada, ficou presa naquele limbo, naquela angústia suspensa que só quem já viveu um desaparecimento na família sabe como é. Sem corpo, não há túmulo. Sem despedida, não há luto. Sem resposta, não há paz. Só o peso do julgamento alheio e a dor de um sumiço sem explicação. A investigação esfriou. O processo foi arquivado e a vida, como sempre faz, seguiu em frente. Mas a mata guarda segredos. Ela não esquece. Ela só espera. E a espera dela, meu caro, tem um tempo diferente do nosso. Demora, mas ela sempre devolve o que a gente joga nela. Seja uma semente, seja um segredo. E o segredo do que realmente aconteceu com David Vaughan estava lá, esperando pacientemente. É impressionante como a natureza tem seu próprio ritmo, né? Enquanto a gente aqui fora se afoba, corre, cria teorias, a floresta continua lá, imutável, crescendo, cobrindo os rastros com um manto de folhas e musgo. E por quase 7 longos anos, ela cumpriu seu papel. Cobriu tudo. A história de Vaughan virou um fantasma. Uma daquelas histórias de desaparecidos que, com o tempo, perdem a força e viram só um causo de beira de fogueira. Um exemplo clássico de casos não resolvidos que alimentam a imaginação do povo. Mas aí, em maio de 2016, a natureza resolveu que era hora de falar. Um grupo de exploradores, desses caras que gostam de se enfiar onde ninguém vai, armados com GPS e um mapa topográfico, decidiu desbravar uma área bem remota daquela mesma floresta, a quilômetros e quilômetros de distância de onde o carro de Vaughan foi achado. Eles não estavam procurando nada em especial, só a aventura, o ar puro, a adrenalina de estar num lugar intocado. E foi um deles, ao se apoiar numa árvore para descansar, que viu uma coisa meio fora do lugar, um pedaço de tecido azul, já todo desbotado e comido pelo tempo, preso num galho baixo. Curioso, ele foi ver de perto. Perto dali, meio coberta por uma camada grossa de folhas e terra, estava uma mochila, velha, rasgada pela ação do tempo e dos bichos, mas ainda reconhecível. O coração do sujeito já deu aquela gelada. Ele chamou os outros. O clima de aventura se desfez no ar. Com cuidado, usando um graveto, eles mexeram naquilo e viram que tinha mais coisa por baixo. Foi aí que eles encontraram restos mortais humanos. O silêncio da mata, que antes era paz, virou um silêncio pesado, de respeito, de arrepio na espinha. A aventura tinha acabado de forma abrupta. Eles marcaram o local exato no GPS, voltaram o mais rápido que puderam e ligaram para a polícia. Aquele chamado reabriu um livro que todo mundo achava que já tinha sido lido e guardado na estante para sempre. A investigação do desaparecimento de David Lee Vaughan estava de volta, e dessa vez, com um ponto final trágico à vista. A polícia chegou rápido. Isolaram a área. Peritos, detetives, a mesma movimentação de 7 anos atrás, só que agora com uma certeza macabra. Não demorou muito. A arcada dentária confirmou o que todo mundo já suspeitava. Os restos eram de David Lee Vaughan. A história parecia, finalmente, completa e fechada. O cara fugiu da polícia, se embrenhou na mata, se perdeu na imensidão verde, não soube voltar e acabou morrendo de frio, de fome ou atacado por algum bicho. Uma tragédia, sim, mas uma tragédia com começo, meio e fim. O sumiço sem explicação agora tinha uma explicação lógica. O xerife deu uma coletiva de imprensa. Disse com um ar solene
que o caso estava encerrado, que a família agora podia ter um pouco de paz e um lugar para levar flores. A cidade respirou aliviada, um alívio mórbido. Tá vendo? Eu não disse? Fugiu da lei e se deu mal. O julgamento final foi dado, e a reputação de Vaughan foi selada póstumamente. Mais um daqueles casos reais de desaparecimento com um desfecho lógico, ainda que triste. Mas cê sabe como é, né? A pressa é inimiga da perfeição, e principalmente da verdade. Tinha um detalhe que ainda não se encaixava: a mochila. O que tinha dentro daquela mochila surrada pelo tempo? Geralmente, em situações assim, se encontra um cantil vazio, um resto de comida, talvez uma faca, coisas de quem tenta sobreviver. Mas o que encontraram ali dentro foi o que transformou um caso triste de desaparecimento em algo muito mais complexo e doloroso. E é aqui, meu amigo, que a história dá uma guinada de 180 graus. É o tipo de reviravolta que mostra como as pessoas desaparecidas muitas vezes carregam segredos que nem a morte consegue apagar completamente. A perícia foi cuidadosa. Dentro da mochila, protegida por um saco plástico que já estava se desfazendo, eles encontraram uma carteira com os documentos dele e, o mais importante, um pequeno caderno, um diário. As páginas estavam manchadas, algumas letras borradas pela umidade de 7 invernos, mas ainda era possível ler boa parte do que estava escrito. E o que estava escrito ali não era a história de um criminoso calculista fugindo da lei. Nossa Senhora! Era o relato desesperado de um homem fugindo dos próprios demônios. As últimas anotações, feitas provavelmente nos dias que se seguiram à fuga, eram desconexas, febris, cheias de pânico e uma dor palpável. David Vaughan não fugiu da polícia porque tinha medo de ser preso por um mandado antigo. Ele fugiu porque na cabeça dele, naquele momento de surto, os policiais não eram policiais. Ele sofria de uma paranoia severa, uma doença mental que o fazia acreditar que estava sendo perseguido por uma organização secreta, sombria, que queria fazer mal a ele e à sua família. A sirene da polícia não foi um sinal de paré, foi a trombeta do apocalipse, a confirmação de todos os seus medos mais profundos. Ele achou que, e eles não, finalmente o haviam encontrado. A fuga desesperada para dentro da mata não foi uma tentativa de escapar da cadeia, foi uma tentativa de salvar a própria vida de uma ameaça que só existia na sua mente doente. Ele escreveu sobre se esconder, sobre ouvir vozes nos uivos do vento, sobre ver vultos se movendo entre as árvores. Ele não se perdeu, ele se escondeu. Escondeu-se tão bem com tanto medo que acabou se isolando do mundo, até não ter mais forças para voltar, morrendo sozinho no coração da floresta que ele pensou ser seu refúgio. Aquele achado mudou tudo. A história de desaparecidos muitas vezes é contada pela metade, e a metade que falta pode ser a mais importante. David Vaughan não era o bandido que se deu mal. Ele era um homem doente, precisando de ajuda, que teve uma crise psicótica no pior momento e no pior lugar possível. Aquele desaparecimento misterioso, que por 7 anos foi tratado como um simples caso policial, era, na verdade, um trágico caso de saúde mental. A investigação, que antes buscava um fugitivo, agora revelava a jornada solitária e aterrorizante de um homem perdido dentro de si mesmo. Vixe Maria, chega a dar um nó na garganta, né? Pensar que por 7 anos, uma cidade inteira julgou um homem, pintou um retrato dele que não tinha nada a ver com a realidade. Quantos casos não resolvidos não guardam uma verdade assim, tão diferente da que a gente imagina? A gente olha para as estatísticas de pessoas desaparecidas e vê números, mas por trás de cada número tem uma história, um drama, uma família sofrendo. E muitas vezes, uma verdade que ninguém se deu ao trabalho de procurar direito. O caso de David Vaughan nos ensina uma lição doída, mas necessária, a de olhar além do óbvio, de questionar a primeira versão. Aquele réu sumiço sem explicação tinha uma explicação, sim, mas não era a mais fácil, nem a mais conveniente. Era uma explicação humana, complexa, triste para danar. A tecnologia, na forma de um GPS na mão de um explorador, foi a chave que abriu a porta para a verdade depois de tanto tempo. E gente comum, que não tinha nada a ver com a história, foi quem deu o primeiro passo para reescrever o final daquele livro. Isso mostra o poder que a gente tem, né? O poder de observar,
de ser curioso, de não aceitar a primeira resposta que dão pra gente. Você já parou para pensar nisso? Na sua vida, quantas vezes você não tirou uma conclusão apressada sobre alguém ou alguma situação, para depois descobrir que o buraco era muito mais embaixo? A gente precisa ser mais cuidadoso. O mundo já é complicado demais. A gente não precisa piorar com julgamento raso. Fica o alerta, meu amigo, minha amiga. Cuidado. Cuidado na trilha. Cuidado na estrada. Mas principalmente, cuidado com as histórias que te contam e com as histórias que você mesmo cria na sua cabeça. Nem sempre o que parece é. E às vezes, uma pessoa que parece estar fugindo de você pode, na verdade, estar fugindo de algo que só ela consegue ver. Agora que você entendeu como uma história pode ter uma reviravolta completa e como a verdade pode estar escondida nos detalhes, assista ao próximo vídeo onde eu explico o caso do homem que desapareceu da própria fazenda e a única pista era uma bota no meio do pasto. Você não vai acreditar no que acharam dentro dela. Clica aí que eu já tô te esperando lá.